Então agora entraremos no capítulo 4 do livro Paulo e Estevão, e o capítulo se chama Nas Estradas de Jope. Como eu disse, nós até agora estávamos entrando num mundo totalmente novo, né, da época do Cristo, do Evangelho, e conhecemos personagens que até então a gente não conhecia muito. Só no final do último capítulo que a gente já teve contato com Simão Pedro, né, com Tiago. E, aliás, o último capítulo terminou que o Estevão já estava recuperado da doença, né? Na verdade, o Gesiel, que Pedro pediu para que então ele se chamasse através dali em diante de Estevão, para não trazer consequências ruins para até para o próprio libertador dele. E o Estevão, agora o novo Estevão, né, já estava totalmente envolvido com o conhecimento do Messias ter vindo, né? Ele tomou conhecimento do Evangelho e já estava inclusive ajudando ali na igreja, na casa, não é uma igreja, né? A casa do caminho, onde eles faziam as pregações. E o Estevão já era um dos pregadores ali de que eles tinham o maior respeito, que eles, inclusive relata no último capítulo que Estevão já estava começando a fazer feitos milagrosos, né? Provavelmente a cura de algumas pessoas que iam lá buscar o auxílio naquele local. E aí, encerrando aquele capítulo dessa maneira, o Estevão já contribuindo com o caminho, ali a casa do caminho, vamos entrar agora no capítulo que se chama As Estradas de Jope. Vamos começar a tomar conhecimento da personalidade de Paulo. Hoje, para a gente, Paulo. Mas a gente vai ver aqui no capítulo como Saulo. Saulo também teve uma mudança, né, de nome através da trajetória dele nessa encarnação e nós vamos depois entender o porquê. Agora então, estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Vocês se lembram que o livro começou no ano 34. Já era um ano depois da morte do Cristo. Agora, já são 2 anos depois da morte do Cristo. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente, à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado, voltando a sentar-se a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Então, Sadoc, vocês já vão ouvir mais para frente também. Então, mora em Jerusalém, na verdade. Ele voltou depois de uma semana, né? E ele está nesse lugar cheio de conforto. Provavelmente é alguém importante ali na época. Esperando pelo amigo dele, Saulo. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçavam efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Então, olha isso, Saulo era um jovem com 30 anos, no ano de 34, né? Então, quando o Cristo nasceu ali, Paulo nasceu depois de 4 anos, mais ou menos. Então, agora com 5 anos, né? E agora com esses 30 anos, mostrando que ele era uma pessoa bem influente, um israelita, né? Com traços clássicos, né? Da raça dele, beleza, um olho apaixonado, né? E uma série de características de um jovem bem posicionado na época. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem-amados.
trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, ó, alguém que era realmente rico, né, do alto patriciado, e que tinha estudado nas escolas mais influentes da época, né? Atenas, Alexandria. Atenas, os gregos eram os conhecidos pela inteligência, né? Pelo desenvolvimento da ciência na época. Jesus nasceu em Jerusalém, onde era o povo hebreu, que eram quem, na verdade, se diziam os detentores da revelação, da primeira revelação que Moisés trouxe, a revelação do Deus único, né? E a Grécia, né? Atenas, representando a inteligência da época, e Roma, a gente sabe que é o que representava o poder da época. Então eram os três povos ali que viviam em conflitos. A gente já viu pelos capítulos anteriores de quanto que Roma, os romanos, o Império Romano oprimia, né, esses outros locais. Você ia... Uma, Oi, Léo. eu tô um pouco, desculpa, eu tô confusa. Quando que ele nasceu? O Saulo, ele tinha 30 anos agora e é o ano de 35. Então ele nasceu no ano 5 mais ou menos, né? Ah, tá bom. De Tá, Cristo. tá, desculpa. Tá, obrigada. E aí então o Saulo chegando na casa do Sadoc. Quando chegaste, perguntou Saulo, bem-humorado ao visitante. Então, como a gente viu, o Sadoc tinha feito uma viagem, né, uma semana para outro local. Então ele estava chegando de viagem e o Saulo perguntando: quando que você chegou? Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com a tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. Então são amigos, né, de família. Já tiveram até com as mães, a irmã e o cunhado do Saulo. E como vais de vida lá por Damasco? Então o Sadoc está morando em Damasco. O Saulo mora em Jerusalém. E aí o Sadoc responde: sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou: mas como estás modificado? Um carro a romano, a conversação em grego. E, então olha isso, né? O Saulo, que personagem que ele é. E é bom que a gente comece a entender isso, porque que personagem que ele é para o Cristo escolher ele, porque ele acabou escolhendo. Saulo era um hebreu, né? Ele era nascido ali nas regiões de Jerusalém, tinha influência, né, ou alguma coisa dos romanos e educação grega. Era alguém que, na verdade, tinha influência em todos os povos ali daquela região. Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Então ele era um hebreu que tinha o princípio religioso muito forte. Olha como ele fala, apesar de ter alguma influência de Roma, usando carro romano, apesar dele ter a língua dos gregos, falando o grego, né? Ele falou, mas acima de tudo, ainda tenho no coração a lei de Moisés, que era o que o povo hebreu achava que tinha que divulgar a todos os povos essa grande realidade que Deus revelou ao povo hebreu. E aí, sempre o mesmo homem, Sadoc responde, né? Exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Olha que interessante agora aqui, né? Eu não sei se vocês lembram quando que foi citado Issacar aqui no livro. Quando o Estevão, Gesiel, foi contar, né?
pro Pedro, da onde ele veio, ele ou foi pro Pedro ou foi ali pro pessoal do navio, né, pro que libertou ele. Ele falou que ele era descendente de Issacar. Então, olha o que Sadoc está falando. Eu sei que você ainda é um hebreu, mas eu estou entendendo por que a biga. A biga é para facilitar as suas idas até Jope, a essa casinha onde você encontra-se, né, com uma legítima descendente de Issacar. Então a gente já começa a entender aqui o que está acontecendo. Vocês se lembram que no fim daquela trágica história da Abigail, ela saiu da onde o pai tinha sido condenado e morto ali, né, nas chibatadas, e o irmão dela tinha sido condenado às galeras, né? Ela foi com uma família saindo de Corinto nas direções ali de Jope. Então olha como são as coisas, né? E ela achava que nunca mais ia encontrar Gesiel. E agora, o outro personagem do nosso livro, que é Saulo, provavelmente um ano depois, né? Porque se ela saiu no ano de 34 de Corinto, nós já estamos falando do ano de 35, depois que ela saiu fugida, né, ali com a família, se instalou ali nas redondezas, então Saulo é a pessoa que provavelmente conheceu e se apaixonou por Abigail. Como sabes, inquiriu Saulo admirado. Pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã? Então Sadoc já teve todas essas notícias de que Saulo, né, está vivendo dessa maneira, se encontrando com uma pessoa querida, nova, né, para ele, por conta da irmã ter contado. E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem de sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. A gente já conheceu um pouco de Abigail, né? Como ela era realmente uma pessoa encantadora e realmente de princípios santificantes. E o Saulo, então, sendo ela da sua raça, se Saulo, na verdade, eu acho que eu vou até corrigir aqui, Saulo não nasceu ao redor de Jerusalém. Se eu não me engano. Ai, espera só um pouquinho. Desculpem-me, caiu a bateria aqui do computador. Mas Saulo é de Tarso, né? Ele nasceu em Tarso e a Abigail, se eu não me engano, ela nasceu ali. Eu não me lembro, não vou falar agora não, mas ela é alguém da mesma raça que ele, né? Do povo hebreu. E então ele contando que realmente foi um encontro que eles estão se sintonizando ali, né? Na forma de se conhecer. E aí explicou o primeiro encontro que tiveram. Em companhia de Alexandre e Gamaliel, fora, havia uns 3 meses, a festividade íntima de Zacarias ben Hanan. Então, Zacarias era o pai da família ali que tinha perdido um filho e que tinha acolhido Abigail quando saíram de Corinto. Adiantado lavrador no caminho de Jope. Oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita, emigrado de Corinto, após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Então, isso é o que a gente já conheceu lá atrás, né? Ele realmente vivia ali e, por conta dos acontecidos, ele saiu e se instalou nas estradas de Jope. Por conta de uma festa que ele estava dando, Gamaliel e Alexandre levaram Saulo a essa festa, onde o Saulo então teve o primeiro encontro com essa pessoa que veio
de lá, que é Abigail. Após grandes provações na viagem de Cencreia a Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano, que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Então, essa pessoa recebeu alguns recursos, se instalou ali e começou a se recuperar financeiramente depois da partida ali da Acaia, né, de Corinto. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha de sua raça. Era, de fato, o seu ideal de moço, inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Então, o Saulo, quando conheceu ela, ficou apaixonado, porque ela era como se fosse o ideal de qualquer pessoa da raça dele, né? Uma pessoa inteligente, conhecedora das leis, né, da religião e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Então, para eles, né, eles não sabem que Gesiel foi libertado. E com muita dificuldade saberão, né, porque ele mudou de nome para poder preservar quem libertou. Mas aqui está a história da Abigail depois que ela saiu ali de Corinto. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças. E quem sabe, talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal, como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Então, olha até que ponto que já está o relacionamento do Saulo com Abigail. 3 meses eles já se conhecem, mas o envolvimento realmente é tão grande que eles já pensam até, e o Saulo, pelo menos aqui está dizendo, né, em casar-se com Abigail. Saulo falava com o entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. Então, Saulo era um moço intenso, né, apaixonado, vibrátil, e contando tudo isso para o amigo dele, o Sadoc. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos, com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. E já comunicaste a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nestes 2 meses e será a intérprete dos meus votos concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila, que é a irmã do Saulo. Então, apesar de ser em 3 meses eles já estarem pensando nisso, o Saulo questiona, está realmente se analisando para ver se realmente é essa pessoa, a pessoa que ele quer se casar, mas a intenção dele é, em breve, trazer Abigail para conviver com a Dalila, e a Dalila, quando puder ir para Tarso, já passar para o pai deles, né, da Dalila e de Saulo, a intenção do Saulo se casar com ela, com Abigail. Então, trazer ela para Dalila alguns dias ali em nossa casa, pretendendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Já que acalentas tantos projetos para o futuro, ajuntou o amigo com bondoso interesse, em que pé estão as tuas pretensões ao cargo do sinédrio? Então, saindo agora um pouquinho do ambiente emotivo, né, da vida do Saulo com a provável pessoa que ele vai se casar, agora o amigo dele está perguntando: e as pretensões suas no cargo do sinédrio?
que o sinédrio era o local onde se reuniam as pessoas da religião ali dele, da raça dele na época, para determinar coisas sobre a religião, sobre administração e uma série de coisas. Então, o Saulo tinha pretensões com relação a algum cargo no sinédrio. E aí Saulo responde para ele: não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometeram um lugar de relevo na administração do nosso povo. Então a gente começa a ter uma ideia da situação do Saulo, inclusive política e socialmente, né? Ele era alguém destacado. Inclusive, ele iria assumir um cargo de importância pelos familiares e pelos importantes ali da região e da época. Então, moço bonito, rico, com prestígio, com uma série de probabilidades de ser inclusive influente, né, e poderoso. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Então, porque o antigo mestre do Sinédrio de Jerusalém estava idoso, Saulo iria assumir provavelmente o cargo dele. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de auferir atualmente ótima remuneração, quer dizer, além de tudo ele ganhava bem, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Quer dizer, ele já recebe algo que vem do pai e, além de tudo, tem um bom salário, vai ter um bom salário ali nesse cargo novo. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Então, resumindo aquilo que eu tinha dito, né? Roma, o império, o poder. Atenas, a sabedoria. E Jerusalém, a questão religiosa como destaque. E Saulo abraçando tudo isso, mas querendo dobrar o joelho dos romanos e atenienses ao Deus deles, né? Olha aqui como ele fala: precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então, Saulo, ele tinha todas essas características que o Emmanuel está aqui já descrevendo, pincelando para a gente começar a entender a personalidade de Paulo, de Saulo. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente: pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras. E dizer-se que foi tecelão humilde. Por isso mesmo, talvez, glosou Saulo, ensinou-me a profissão quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu esforço próprio, do seu próprio esforço. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça, numa velhice honrada e sem cuidados, junto de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia, e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continuou animada e, em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Então, Paulo, né, Saulo, que é de Tarso, agora pergunta para Sadoc se ele está morando em Damasco, né? O que ele estava fazendo em Jerusalém? E olha a resposta de Sadoc: vim certificar-me da cura de meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos. O que será que é, né? A gente já
começa a imaginar, porque quem que faziam essas coisas misteriosas, esses milagres de curar cegos? Então, Sadoc tinha um tio que de alguma maneira foi curado da cegueira que ele já tinha há algum tempo. E por isso foi para Jerusalém, para entender melhor ou ver o que estava acontecendo. E como se trouxesse o cérebro onusto de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, acentuou: Já ouviste falar nos homens do caminho? Então, olha isso. O Sadoc era uma pessoa inteligente e que não estava encontrando, inclusive, uma explicação para aquilo que tinha acontecido com o tio. E já sabia de quem é que tinha feito essa cura, né? E aí pergunta para Saulo: Você já ouviu falar desses homens do caminho? Ah, Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Olha o conceito que Saulo tem dos seguidores do Cristo ou do próprio Cristo. Não são os pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? E olha a resposta do Sadoc. Isso, justamente. E contou que um homem chamado Estevão, olha isso, começando a se cruzar. Sadoc contando para Saulo, atualmente enamorado de Abigail, contando que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Olha Estevão fazendo os milagres como Jesus, que ele nem teve o contato pessoal, mas se envolvendo totalmente, né, com a vibração do Cristo, já fazendo os milagres. E é isso que está sendo dito aqui para então Saulo. Foi esse Estevão que devolveu a visão para o meu tio. Como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Eu vou chamar a atenção aqui para mais um nome, né, que já é a segunda vez que fala, e vocês vão entender. Gamaliel foi uma pessoa que foi extremamente importante na educação, no preparo de Saulo. Então, Gamaliel é uma referência, tanto na questão, né, da religião, quanto na questão de muita coisa de que Paulo aprendeu, de Saulo aprendeu. E então, quando Saulo ouviu esses comentários de uma pessoa sobre os homens do caminho, já trocou algumas ideias com ele, porque eles, o que eles acham? Ah, esse povo provavelmente vai deturpar ou vai criar algum problema para a lei, né, de Moisés, que eles eram defensores rigorosos, né? Então ele chegou a trocar essas ideias com Gamaliel no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Então olha como eles encaram. É algo que pode prejudicar a lei de Moisés ou a nossa religião. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Então Gamaliel já era uma pessoa mais ponderada. Apesar de também ainda não conhecer, não entender, ele via o lado bom. Então assim, pelo menos eles estão ajudando inúmeras pessoas que não têm condições. Sim, atalhou o outro, mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios, que de algum modo infirmam a lei de Moisés. Então, olha como eles têm uma informação
e equivocada, né, com relação ao que é a mensagem do Cristo. Porque se o próprio Cristo falou que ele não veio destruir a lei, quando Jesus começou a pregar, ele falou: Eu não vim acabar com a lei de Moisés, eu vim fazer o cumprimento dela. Eu vim mostrar como é que se deve entender e aplicar essas leis. Mas, para aqueles que tomam conhecimento parcial da situação e passam adiante da maneira, às vezes, reticente, com certo medo, né, de que aquilo prejudique os interesses pessoais, falou assim: eu tô ouvindo dizer que as pregações de Estevão tá fazendo muita gente estudiosa aderir a esses novos princípios, que de alguma maneira infirmam, né, ou acabam, prejudicam as leis de Moisés. E aí, Saulo ainda segue, né? Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Olha a referência que eles fazem à figura do Cristo. Para a gente entender como realmente é fácil não enxergar um espírito de luz passando e comentando quando você está cego a algumas informações. Então, olha para eles. Né? Não foi um carpinteiro, Galileu, né, de uma região ali que para eles era desprezível. Obscuro, sem cultura, que hoje originou esse tal movimento aí. Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? Olha o menosprezo que eles tinham com relação às pessoas que vinham da Galiléia. E por isso Jesus veio reformar toda a forma de encarar, né, o enviado de Deus, porque para eles o enviado de Deus viria numa carruagem, envolvida em riqueza, no patriciado e tudo mais. E então, para eles, é um qualquer. E aí, o Sadoc responde: E contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para os sequazes. Procurando desfazer as impressões de meu tio, chamando-o à razão com a energia necessária, fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. Então, olha isso, o Sadoc já até esteve lá no local. Por conta da conversa que teve com o tio, tentando entender, Sadoc já esteve lá na Casa do Caminho, que é dirigida por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Olha aí, a impressão do Sadoc realmente estranha, mas não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte, que exultam de conforto. Mas os doentes, né? Saulo perguntando, onde ficam esses doentes? Interrogou Saulo assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Então, olha isso, quando Saulo ouve tudo aquilo, né? É tudo louco, estão todos malucos. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina, pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar da conversa, Sadoc acrescentou: Não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Então, olha o que está se formando, né? Agora, depois de toda essa conversa, as considerações, né, ponderações deles, o Sadoc falou: apesar de eu estar morando em Damasco, eu estou com você. Se você for botar ordem nisso tudo que está acontecendo, eu estou junto para repreender a essas atividades aí que é necessária. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino, em destaque no templo,
poderás estabelecer uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Sem dúvida, respondeu. E prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Então, olha como é simples, né? Seguir um caminho errado, né? Apesar de envolvido em boas intenções. Para ele, um defensor da lei, das leis, da religião que ele defende com unha e dentes. Ele tinha energia, ele teria cargo e prestígio. Então, para ele, o certo é acabar por abafar esses outros movimentos que só acabam prejudicando a religião deles. E aí olha o que ele fala. Então, olha, vamos voltar um pouquinho porque hoje a gente já entende que Paulo foi um dos maiores auxiliadores do Cristo na divulgação do que nós temos hoje, do cristianismo. E olha Paulo como ele era antes da conversão dele, né? Prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. O Cristo foi punido. O Cristo foi incompreendido pelos religiosos endurecidos da época, condenado pela multidão, crucificado. Depois da ressurreição, muitos viram que ele realmente, o que ele falava era verdade. Mas ainda seguem-se as incompreensões, as perseguições, e Saulo agora a gente está começando a entender que é um destes, né? Que faziam parte do povo da época, né? E que estava enxergando esse movimento, né, do carpinteiro como sendo uma grande farsa. E quase solene concluía: quais os dias de pregação desse tal Estevão? Olha quem está perguntando. Saulo, o futuro marido da Abigail, sobre Gesiel. E aí o Sadoc responde: aos sábados. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar os sandeus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Quer dizer, ele vai pessoalmente ali ver a pregação do Estevão. Se ele perceber que a pregação é inofensiva, quer dizer, não vai gerar nenhum tipo de atrito, prejuízo para eles, para as leis deles, vamos deixar eles com a loucura deles ao lado das mazelas do próximo. Quer dizer, eles que cuidam dos doentes, dos infortunados da época, deixa eles assim, né? Mas, olha aí, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Quer dizer, se for preciso, eu vou fazer tudo para que eles paguem muito caro essa ofensa, principalmente aqui, que é a metrópole do judaísmo. E aí, depois de falado isso, né, ainda por longo tempo comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Então, longas conversas ainda tiveram os dois amigos ali, né? Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessa as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. Então, no mesmo dia, quando no fim da tarde, né, ele pega a biga dele com os cavalos velozes e sai de Jerusalém em direção ao porto de Jope, que é onde mora Abigail. O sol ardente
alto ainda no horizonte, enchia o caminho com a sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais que de quando em vez passavam a galopar. Recordava, satisfeito, o esporte a que se afeiçoara na cidade natal, tão ao gosto grego em que fora educado, graças à solicitude paterna. Olhos fixos nos cavalos árdegos e velozes, vinham-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos de sua descuidosa adolescência. Quer dizer, além de tudo, ele era um grande atleta, né? E ele está descrevendo essas lembranças que andar ali com aqueles cavalos levando ele para Jope estava trazendo para ele naquele momento. Poucas milhas adiante erguia-se uma casa confortável, entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes. Ao lado de tênue fio d'água, inteligentemente aproveitado em extenso horto. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa, onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura. Então era mais um dos locais ali à distância de Jerusalém que se juntavam alguns lavradores, né? Qualquer local que tivesse condições de uma pequena lavoura com água e condições na terra, eles se instalavam e é para ali que o Saulo estava se dirigindo. Nessa casa, né, fala ali tinha uma propriedade, já uma casa que ele está descrevendo, que é onde mora a família de Zacarias e a própria Abigail. Então, eles se instalavam, né, faziam a lavoura de alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Era aí que Zacarias se instalara com a família, para recomeçar a vida honesta. Ruth, que era a mulher, né, e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores e com isso aproveitando toda a terra disponível. Então era naquele local, naquele ambiente que vivia o Zacarias, a Ruth, né, que é a esposa, a Abigail, que é a irmã de Gesiel, e o Paulo está chegando agora. E nós vamos parar por aqui hoje, porque nós estamos exatamente no meio desse capítulo. Só para a gente não estender muito hoje e para dar certo também, na semana que vem a gente já conhecer a relação do Saulo com a Abigail. Aí já vai ser o encontro deles aqui e vai descrever um pouquinho do que eles estão vivendo. Eu não sei se tem alguma coisa que vocês já ficam. Eu penso muitas coisas quando eu começo a relacionar essas informações, mas se está tudo legal até aqui, vamos nesse ritmo, dessa maneira, ou se vocês têm alguma coisa para falar aqui com relação ao que nós lemos hoje. Não, só o comentário que inclusive foi feito semana passada, como realmente as coisas vão levando, que não existe coincidência, né? Como vão levando para o destino que tem que ser, para os aprendizados que a gente precisa ter, e da postura tanto da Abigail como do irmão, como os dois vão acabar se encontrando, mesmo diante de tudo que se parecia impossível, né? Como eles vão acabar se encontrando claramente em algum momento. O destino nosso aqui na Terra, né, muitas vezes tem coisas que a gente não entende. Isso que você está falando, Lela, assim, é uma verdade. A nossa postura de retidão e de colhe frutos bons, não tem dúvida. Mas nem sempre são na terra. Sim. Só que o pai, sim, teve uma postura que despertou uma série de consequências ruins para ele, e inclusive o próprio estado de espírito dele, né? De ter se envolvido daquela maneira com a situação. E o Estevão, apesar de também ter sofrido, porque o Estevão
também foi por uma vida que a gente pode, outros no lugar dele, já teria só maldito, né? Com relação a tudo que aconteceu. Mas ainda assim, não, para estas pessoas, não são as situações externas que determinam a felicidade ou a fidelidade deles com relação a Deus. Então, porque assim, ó, parece que a história realmente está aproximando esses personagens, né? De alguma maneira. E então vamos ver. Tem muita Eita! história pela frente. Eu fiquei pensando também que o Estevão, antes dele conhecer os ensinamentos de Cristo, ele já tinha uma postura que era condizente com os ensinamentos, né? Mesmo sem saber. Sim. E a irmã dele também, pelo que eu entendi. A- os dois ali. E o Paulo, ele se identifica com a irmã e não se identifica com os ensinamentos de Cristo. Por que será, né? Então, Porque é mas algo que... mas pode concluir até o que você estava pensando, Bruna. Não, eu estava pensando que talvez seja algo muito externo e não realmente o sentimento dele que o leva contra essas ideias, entendeu? Porque se ele tem afinidade com uma pessoa que no dia a dia pratica atos que condizem, né, com os ensinamentos de Cristo, e aí ele diz que não. Sim. Não sei, assim, eu fiquei pensando isso, não sei se faz muito sentido, na Não, verdade. faz todo sentido, mas eu acho que essa descrição que eles fazem no início desse capítulo da personalidade de Paulo mostra um pouco da onde ele ainda acabava tropeçando. Então, ele era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que para ele, esse poder, esse dobrar, né? Ele era fiel à religião da época dele, mas Hum, quer eu vou tentar também entender isso para que a gente tente esclarecer. As leis de Moisés, quais são? O que Moisés trouxe? O que o Decálogo diz, né? Que através de uma visão ele teve a instrução, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? hum, Ao próximo, o não matarás, não furtarás, não, todas aquelas leis que a gente conhece. Só que além delas, existem outras leis que Moisés ditava para o povo, só que eram leis de para manter uma certa ordem social. Não eram as leis hum, que Deus informou para ele. Então Deus passou o decálogo e tinha todo o Velho Testamento ali dos profetas e de tudo mais. Agora, Moisés, ele também pregava o olho por olho, dente por dente, por exemplo. Mas não era Deus, não era através de Deus que vieram essas revelações. Era uma evolução das leis que regiam a ordem social da época. Então, para colocar, do entendi. mesmo jeito que nós temos as nossas leis aqui, no mundo, né, as leis para colocar limites à criminalidade, a tudo mais, e são diferentes em alguns momentos, né, das leis religiosas que a gente busca procurar e entender. O Saulo, Abigail e o Estevão eram pessoas que entendiam a parte divina da revelação da lei. E o Uhum, Saulo, porque ele era contaminado com essa questão do orgulho, da riqueza, do, do prestígio político e social, ele deformava o conhecimento da lei da maneira que nós fazemos também, muitas vezes, né, Bruno? entendi. É, tem mais a ver com traços da personalidade dele que ele tem que trabalhar para ele enxergar de outra forma, assim. Exatamente. Do mesmo jeito que o pai da Abigail e do Estevão também tinha o conhecimento religioso, mas tinha a intolerância. Tinha o Uhum, instinto de acabar com o outro, não amar o outro. entendi, Mas o entendi. Gesiel e a Abigail eram mais sintonizados com a forma de sentir tudo isso da mãe. Porque vocês lembram que eles descrevem inúmeras vezes o quanto a mãe, como exemplo,
tinha mostrado a postura de interpretação religiosa disso tudo. Então, essa diferença entre Saulo e Abigail, eu acho que é a diferença que a gente encontra em todos nós também aqui, né? Quantos não são os espíritas que frequentam a mesma casa que enxergam, às vezes, de maneira diferente como lidar com uma situação? Quantos não são os católicos que, mesmo dentro do mesmo ambiente religioso, também encaram de maneira Verdade. diferente? Cada um bota o peso das suas imperfeições nas suas soluções. Claro, verdade. Então, eu acho que é mais com relação a isso. Mas o Paulo podia ter essas cascas, mas a gente ainda não passou pelo livro inteiro, mas olha o potencial que ele tem. E é isso que o Cristo faz. Ele enxerga o potencial e não o que está errando. Porque depois, é por isso que esse livro é maravilhoso. Porque a gente vai ver o que Paulo fez pelo Cristo depois, e essa visão equivocada que ele tinha, que mostra que ele não era um santo, assim, abençoado por Deus, falou assim, ó, pronto, você agora é uma pessoa que vai descer do céu e vai fazer tudo de bom. Não, ele era um ser Uhum. humano, cheio de enganos, de equívocos, só que ele resolveu botar o pé no acelerador a hora que ele viu que ele estava errado. Então, apesar dele ser orgulhoso, a hora que ele viu que ele realmente estava errado, ele foi humilde. E nós muitas vezes fazemos o contrário, né? A gente quer estar Verdade. certo, continuar estando certo. Aí a hora que a gente descobre que a gente está errado, aí a gente tenta ainda falar que a gente estava certo, É verdade. né? Então essa é uma das grandes... O início, né, de um... Eu acho que é legal a gente começar a conversar sobre isso mesmo, para começar a entender. O porquê que... não é à toa que Emmanuel descreve essas características do Saulo, né? O que ele tinha para conquistar politicamente, socialmente, o que ele era como jovem, como belo, como Uhum. saudável, como atleta, como rico, e o que ele vai se transformar. Eu acho que é necessário a gente realmente entender esse mundo da transformação do Saulo. Tem muito do esforço dele, né? Muito, Presente. muito, Muito legal. com certeza. Beleza, muito Muito bom. bom. Então, boa Tá bom. noite para todos. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a Deus, né, nosso Pai. Obrigada, Marco. Obrigada, Ótima Marco. semana a todos. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas.